Vamos começar pela taxa de juros nos Estados Unidos. O Fed, o Banco Central americano, anunciou hoje a manutenção dos juros. Então o juro por lá está no patamar entre 5,25 e 5,50. Eles não subiram, mas deram uma declaração de que provavelmente podem subir. Vai depender da economia. O capital olha para os Estados Unidos como o lugar mais seguro do mundo. Então o juro lá de 5,50 leva o dinheiro do mundo inteiro. Então quando o governo americano sobe o juro, ele arrasta o dinheiro e muitas vezes faz com que o câmbio aqui suba, por exemplo. Se eles botarem o juro em 6 e a gente derrubar para 8, dá uma merda do caramba. Então vocês têm que guardar isso, porque isso tem um impacto enorme nas nossas vidas. O governo, o Banco Central americano, e deixou o juro no mesmo patamar, mas já subiu, porque simplesmente a inflação subiu muito, chegou quase a 10%. Ele está fazendo um efeito muito bom no sentido do juro. Olha que o desemprego nem subiu muito lá, tanto que eles estão criando empregos e a taxa de desemprego está em 3,8%. E essa taxa em 3,8%, na época do Trump, era 3,5%, então era muito pequena. Os Estados Unidos estão passando por uma certa crise, juro alto, mas o emprego não caiu. Aqui a gente tem problema. Aqui o desemprego é muito alto. Quase em 10% ainda, 8 e pouco. Caiu muito, mas ainda é muito alto o desemprego aqui no Brasil. Então, os Estados Unidos acabaram criando empregos. Tem que tomar cuidado ainda com essa questão do juro da inflação. Bom, por aqui a gente já vai ver. Antes, vamos falar um pouco da China. A China é muito importante, mas eu não vou falar tanto quanto os Estados Unidos, tá? Eles estão fazendo uma manutenção da taxa básica por lá. O governo está querendo que a economia ande, a economia chinesa. Então, quando a gente olha para Estados Unidos e China, o que a gente tem? Dois países que não estão andando tão bem assim, né? Estados Unidos, inflação estava alta, tiveram que subir os juros. Aí na China, o juro não está tão alto, mas a economia está parada. Se essas economias começam a patinar, obviamente a gente acaba tendo problema. É natural que nós tenhamos problemas, tá? E no Brasil, que é o que interessa pra gente, tivemos a reunião hoje. Caiu a Selic. Mas nós teremos ainda duas reuniões. Então, no dia 1º de novembro, no dia 13 de dezembro, nós teremos notícias, tá? Que notícias? Provavelmente mais quedas na taxa de juros. Essa é a notícia de hoje. O Copom fez um corte e a Selic saiu de 13,25 para 12,75. É uma ótima notícia. O que acontece com boas ações e bons fundos imobiliários quando a Selic cai? O que aconteceu quando a Selic subiu com as ações e com os FIIs? Mergulharam. O que provavelmente vai acontecer com boas ações e bons fundos imobiliários? Então tá aí, esse é o gráfico da Selic. Nós estamos oficialmente num ciclo de baixa. Amém. Amém. Tá? Quais as vantagens dessa queda? Uma melhora no cenário econômico, queda no custo das dívidas das empresas, isso é excepcional, e normalmente uma alta dos ativos financeiros. O Banco Central deveria cortar de uma vez a Selic 3, 4 pontos, ou é melhor ir devagarinho? É isso, vejo você no próximo vídeo.